Queridos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui na igreja nessa tarde, do dia 24, e meditando nesse texto, eu queria compartilhar com vocês, né? Será uma mensagem rápida, curta, mas muito interessante para nós. A palavra que eu queria, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 19 em diante, nos diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram: então quem você é, Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. O 22 diz: dai-nos uma resposta para que o levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas que vocês não conhecem, ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Glórias a Deus. Interessante que tem um louvor que nos chama muita atenção, que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Talvez na prática nem todos entendem dessa forma. As pessoas às vezes estão muito presas naquilo que lhe engrandece, que eleva seu nome, que os torna conhecido. O apóstolo Paulo, ele nas suas cartas, ele dizia: eu, Paulo, servo do Senhor, apóstolo de Cristo. Quando Paulo fala também em uma das suas cartas, o que almeja o episcopado, excelentes coisas almejam. Interessante que nesse contexto, o episcopato, aquele que pratica o episcopo, né, significa, né, aquele escravo, aquele que é o servo. Naquele contexto só tinham duas classes: o episcopo, o que servia, e aquele que era servido. Nesse texto que nós acabamos de ler, interessante que a Bíblia diz que os judeus, eles levaram alguns homens de posição não apenas religiosa, mas social. Porque se nós estudarmos um pouco a respeito da história, né, o domínio romano, Roma dominava, mas dentro do contexto político da época, a classe religiosa, eles também desenvolviam poderes políticos. A gente podemos ver isso na morte de Jesus, né, que os sacerdotes, eles tinham grande influência dentro da área política, para tomar posições dentro da Judéia, como dentro de Israel em si. E aqui os judeus, eles mandam, nós lemos o texto, eles mandam levitas e sacerdotes, pessoas de condições, de pessoas de confiança dele, e até João. E aí ele interroga João a respeito de quem de fato João era. Eles esperavam que
o Elias ressuscitasse. Eles acreditavam nos profetas e, conhecendo a história, né, nós vamos ver o período chamado período interbíblico, onde teve os 400 anos de silêncio e eles aguardavam um novo profeta se levantar com mais veemência. E ele vai até João Batista querendo saber: é tu, Elias, que voltou? Porque eles acreditavam que Elias iria ressuscitar, iria voltar, já que Elias foi, né, não passou pela morte. Então eles acreditavam que iria levantar que Messias ia chegar, e o Messias já estava ali entre eles. Eles também acreditavam no levantamento de um profeta, e ele vai perguntar: é tu Elias, é tu profeta, né? É tu Messias? E João Batista aí diz: não. E finalmente eles vão dar a João Batista o direito de se explicar. A gente vê que o texto é muito enfático. Ele diz: finalmente perguntaram: quem é você? Dai-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviou. Que diz você acerca de si próprio? Eu, baseado num texto do profeta Isaías: no deserto, faça o caminho reto para o Senhor. Talvez se Elias tivesse aquela síndrome, né, a síndrome de Lúcifer, que é a síndrome de poder, de posição, de querer exaltação. Ele talvez até se colocasse como Elias, como um profeta, até como o Cristo, porque foi isso que Satanás, né, que Lúcifer, ele tentou se colocar acima de Deus, né, ele quis se igualar a Deus, depois ele quis até se colocar acima. Talvez essa síndrome de Lúcifer estivesse no coração de João. Existiam pessoas curiosas, e os que foi até ele, além de ter essa posição, de ter uma posição de privilégio dentro do contexto, ele também tinha credibilidade. E ele já vai com as perguntas feitas, e depois ele dá a oportunidade de João Batista de se explicar. E João Batista do que clama no deserto, né? Quem é a plateia do deserto? Quem valoriza uma voz no deserto? O próprio João Batista, lá no capítulo 3 aqui mesmo, de João, a Bíblia diz que João Batista estava batizando, e alguns dos seus discípulos vão perguntar a João que Jesus batizava, e João vai deixar muito claro que é um privilégio para ele ter batizado aquele que um dia ele batizou, ver ele batizando, porque aquele era o Messias. E João vai ser muito claro para os discípulos dele: importa que ele cresça e que eu diminua. Queridos, evangelho é isso. Nós, como cristãos, o nosso papel não é aparecer, não é se destacar, não é querer ser reconhecido por ninguém, não é querer glória. O nosso papel é tornar Jesus conhecido. Nós temos que ir e esse é o nosso papel, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Então não queira ser exaltado, não queira ser reconhecido, não queira glória nenhuma. Não se importe na sua igreja em você querer ser alguém, queira ser servo, e isso basta. Não queira ser conhecido na sua igreja: o pastor fulano, o irmão fulano, o irmão ciclano. Não. O servo, isso está bom demais, que não é fácil nós sermos verdadeiros servos. A pessoa tem que tirar um pouco dessa preocupação de querer ser conhecido. Isso tem acontecido tanto que muitos têm aproveitado dessa popularidade, né, fazendo serviço social, filmando, colocando no Face seu serviço para ser reconhecido. Precisamos ser reconhecidos por ninguém. A nossa glória é fazer que diminua, que o Senhor apareça, que nós diminuamos, tá? Não estou fazendo esse vídeo para querer glória, estou querendo fazer esse vídeo para dar um recado da parte de Deus para você, tá? E que você possa querer se esforçar para ser servo. Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração. Shalom.